Nos dias de hoje, as pessoas elas associam tudo que supostamente é bom, é legal, é palavra boa, vem de Deus. E nós sabemos que não é bem assim as coisas, que o inimigo também usa as pessoas para proferir palavras falsas e enganosas que supostamente vão ser boas. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Ô glórias, que a paz esteja no coração, povo de Deus, povo maravilhoso, vem com a gente, vem na fé. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? Hoje nós vemos que quando a pessoa ela associa qualquer coisa boa, elas dizem que é Deus que está usando aquela pessoa. Então se uma pessoa ela pode ser um pai santo, ela pode ser um macumbeiro, ela pode ser de outra religião, pode ser religiões que não aceita Deus. Mas se ela falar uma coisa boa, supostamente boa, uma coisa que te anima ou que te traz uma alegria, nossa, Deus usou aquela pessoa grandemente para falar comigo. Mas Deus não está nem em todo momento falando com as pessoas como elas dizem e biblicamente isso não acontece. Por quê? Para Deus falar conosco, primeiramente ele vai ter que ter uma comunhão com aquela pessoa com quem ele fala. Gálatas 5:25, andar e viver em espírito. Então Deus, ele tem ali um momento que ele quer abrir o coração e falar com a gente. Sim, ele vai falar, seja na palavra, seja numa revelação, seja numa visão, seja no momento que Deus use uma pessoa para realmente trazer aquilo para nós. Mas o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? O homem está lá no pagode, está no funk, está no rock, está lá no carnaval, a pessoa está lá cantando para o mundo e de repente ela fala algo de Deus, Jesus te ama, Jesus é bom, Deus é maravilhoso e as pessoas acreditam que é Deus usando aquela pessoa naquela condição para fazer o bem. E aí o crente começa a aprovar, a aceitar aquela pessoa como se ela fosse usada por Deus. E automaticamente isso é uma ilusão, é o marketing que estão usando para enganar as pessoas. E aí a pessoa acredita que aquela ali está associada a Deus. Ou você não sabe que hoje nós temos aí no Brasil um mercado, assim se dizendo, né, de 50 milhões de evangélicos passíveis, né, de dar dinheiro para essas pessoas. Porque é um mercado cristão, um mercado gospel nos dias de hoje. Então as pessoas, elas fazem isso para iludibriar. Então tá lá no carro, né, trio elétrico, fazendo carnaval e tal, a pessoa tá lá totalmente incorporada, usada pelo diabo, pelo demônio, ela começa a falar, Deus é bom, Jesus te ama, Jesus, abre seu coração para Cristo, aí todo mundo entende que aquela pessoa tá sendo usada por Deus, então Deus tá com ela, então vamos seguir, vamos pro carnaval também. E é o que nós vivemos nos dias de hoje. E a Bíblia, ela é ao contrário disso, a palavra de Deus é ao contrário. Por quê? Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas desse fato. Bem assim, o Espírito de Deus, a qual autorizou a habitar na vida de quem obedecem a Deus. Então, para Deus falar conosco é por intermédio do Espírito que habita em nós. Mas o Espírito só vai habitar na vida de quem obedece a Deus. Gálatas 5:25, andar e viver em Espírito. Então, se nós olhamos uma pessoa no pecado, na iniquidade, uma pessoa que não obedece a palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje, a Bíblia diz que é impossível Deus estar com aquela pessoa e usar aquela pessoa para poder falar conosco hoje por intermédio da igreja. Ah, pastor Gregorucci, o senhor tem que entender que Deus usou uma jumenta para falar com o profeta e ele usa quem ele quer. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, é difícil você ter uma desculpa dessa para querer contradizer a palavra de Cristo e justificar o teu erro e a tua falha. É assustador a gente querer usar uma passagem, sim, Deus usou uma jumenta para exortar a própria estrutura do profeta, mas nós queremos usar. Quer dizer que Deus, ele não encontra um crente, um cristão racional, que adore a ele, que sirva a ele, para ser usado por ele, para poder falar com as pessoas. Deus vai ter que usar o quê? Uma jumenta? Nos dias de hoje, para poder falar com o povo. Se a gente usar essa tese, quer dizer que Deus não está conectado com o povo da igreja e nem o povo da igreja com Deus, porque Deus está precisando usar a jumenta para falar com o povo, porque não tem quem se propõe a deixar ser usado por Deus. Então nós temos que entender que hoje, uma das maiores artimanhas do inimigo, pega um cantor sertanejo e ele vai lá, faz o sertanejo dele, ganha milhões, leva o povo pro arrasta-pé, pro rala-coxa, beijar, abraçar, essas músicas sertanejo universitário, tudo do mundo, tudo pecaminoso. Aí ele chega lá no momento e fala que Jesus te ama, Deus é bom, Jesus é bom, Jesus... Se Deus ama, Jesus é bom e ele está sendo usado por Deus, por que ele não para de fazer e cantar as coisas do mundo? Olha, Deus está usando ele para falar.
Para quê? Para ganhar o mercado gospel, para ganhar os cristãos, ganhar os evangélicos, aqueles que são rasos, são incautos na palavra, acreditando que Deus está ali. Mas Deus não está ali, nada mais do que um marketing diabólico para enganar as pessoas. E um pouquinho mais aquela pessoa está salva. Nossa, Deus usa grandemente. Olha, Deus está usando mais o cantor sertanejo do que usando o pregador da palavra. A Bíblia diz que o Espírito precisa habitar em nós para que Deus se comunique conosco, por intermédio do Espírito. E o Espírito só vai habitar na vida daqueles que obedecem. A pessoa que está no pecado, na iniquidade, não obedece a Deus, Deus não habita naquela pessoa, então não tem como Deus usar ela para se comunicar conosco. Olha o que a palavra diz também em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 6, né? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Como Deus vai usar alguém a qual Deus não viu, não conhece e não tem intimidade com ele? Apartai-vos de mim, maldito, que praticai iniquidade. Eu nunca vos conheci, não sei quem são. Mateus 7:22, leem a Bíblia. Então aquele que vive na prática de pecado jamais viu Deus, jamais conheceu Deus. Jesus e Deus jamais viu essa pessoa e jamais conheceu ela como instrumento, como filhos e filhas. Ah, pastor, mas Deus conhece todo mundo como criatura. Nós estamos falando da adoção pelo mundo espiritual para sermos filhos e filhas, instrumento nas mãos do Senhor. Então, aquela pessoa está lá pecando, ela está errando, ela está transgredindo, ela está na transgressão. Ela nunca viu Deus, ela não conhece Deus, por mais que ela fale que sim. Deus nunca viu ela, Jesus nunca conheceu ela, não sabe quem é, porque está no pecado, na iniquidade. Conhece, reconhece como criatura, mas não como servo e serva dele, filho e filha para serem usados como instrumento. Então a palavra está clara, no versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo como ela é justa. Não vos deixeis enganar por ninguém. Está se deixando enganar pelo povo do mundo? Enganar pelo falso profeta? Ou está se deixando enganar por você mesmo? Não é para deixar nos enganar por ninguém. E a palavra no 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então você tem um cantor sertanejo no pecado, procedente do diabo, cantando para o mundo, fazendo show para o mundo, fazendo show de azaração, tudo que você sabe que rola nesse show, nessas coisas, né? No camarim, na estrutura, na bebida, na droga, no povo que está lá bebendo, enchendo a cara, se pegando, se azarando, se prostituindo, procede do pecado. É do pecado. E ele está dizendo, todo aquele que é pecador, está no pecado, procede do diabo. Aí você está dizendo que Deus pega um cantor sertanejo, que está no pecado, pega um cantor de trio elétrico, que está no pecado, cantando para o mundo, para agitar uma massa humana num carnaval, para beber, se embriagar, se prostituir, se esfregar e usar droga. E você está dizendo que aquele que está no pecado, procedente do diabo, Deus vai usar, Deus vai habitar, Deus vai estar na vida daquela pessoa, usando ela para falar com a gente, baseado na jumenta que foi usada por Deus para exortar o profeta. Será que realmente nós vamos acreditar nisso, irmãos? Será que realmente a gente é tão ignorante na fé e na palavra assim? A esse ponto, uma que eu não tenho teologia, não tenho ensinamento nenhum, hein? Apenas temos o Espírito que habita em nós na Bíblia. Então não há, é uma discrepância. Não tem como, tá discrepância o negócio. Aquele que vive no pecado procede do diabo. Por que que Deus vai usar os que procedem do diabo, sendo que Deus tem aquele filhos e filhas que procedem dele? Olha o que a palavra diz no versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Então tem os nascidos do diabo que vivem, que adoram, que curtem a prática de pecado. Estão na prática de pecado. Esses procedem do diabo. São filhos do diabo biblicamente. E contrapartida, existem os filhos e as filhas de Deus. Esses não vivem, não podem viver na prática de pecado, porque o que permanece habitando em nós e habitando neles é a divina semente. Quem é? O Espírito de Deus, a qual vai nos usar por intermédio de Deus para que possa, através de nós, se comunicar com a massa humana, com a raça humana e com aqueles que Deus escolheu na presença dele para poder ter uma comunicação espiritual. E no versículo 10, nisto são manifestos os filhos do diabo e os filhos de Deus. Então você está dizendo que uma pessoa está no pecado, procedente do diabo, filho do diabo, e Deus vai usar ela para poder falar com o povo dele? Aí eu te pergunto, cadê os filhos de Deus e as filhas de Deus que têm o Espírito procedente de Deus, que não vivem na prática de pecado? Aonde essas pessoas estão? A qual Deus não consegue usá-las para se comunicar com as pessoas a qual ele escolheu para ser salva e ser alcançadas. Então hoje nós vivemos um momento em que não importa quem seja. Falou de Deus, Deus está usando, Deus está no negócio. Aí vocês vão querer trazer como estão tentando se justificar, até as pedras clamarão? Você está dizendo o quê? Que até os pecadores
os iníquos, os servos. Já chega um pai de santo aí falando de Deus, é Deus. Pega um padre da idolatria falando de Deus, olha, Deus está usando todo mundo, olha como Deus está fazendo, Deus usa na vida daquela pessoa, Deus usa ela grandemente. É assustador biblicamente. Filhos do diabo, praticando o pecado, procede do diabo, não procede de Deus. Deus não tem comunhão. Essa pessoa não tem comunhão com Deus, nem Deus com ela. Os filhos de Deus já não vivem mais na prática de pecado e nem podem viver pecando, porque é nascido de Deus. E o que permanece em nós é a divina semente, o Espírito de Deus, que nos usa para nos comunicar, ou nos usa para trazer a comunicação de Deus por intermédio de nós para outras pessoas. Seja um pastor, seja um bispo, seja um apóstolo, seja qualquer pessoa que faz a obra, ou seja você, uma pessoa que é uma ovelha que está na igreja ali como membro. Tem o Espírito de Deus, ele vai te usar também para falar do amor de Cristo para outras pessoas. Agora, será que está faltando filhos e filhas de Deus para ele usar para falar do amor dele? Ele tem que usar os filhos do diabo? Eu acho que nós temos que refletir um pouquinho mais. E nessa reflexão, eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e nos ajude a divulgar. Reflita nessa palavra e até o próximo vídeo, se Deus quiser.